Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Onde você vai? Onde você... Não, hoje Deus tem uma palavra de Deus para a sua vida. Hoje Deus tem uma palavra de Deus para você, nessa noite. Deus tem uma palavra de Deus para a sua vida. Fica aí que Deus quer falar com você nessa noite. Como é que você está? Que Deus esteja abençoando o seu lar, que Deus esteja abençoando a sua vida. E se você crê que Deus nessa noite tem uma palavra para a sua vida, se assente aí, pega a sua Bíblia e vamos para nós aí, para mais uma live ao vivo de palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos ajeitar aqui o microfone. O ao vivo é isso aí, irmãos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, que Deus esteja abençoando o seu lar, que Deus esteja abençoando a sua vida, que Deus esteja abençoando o seu trabalho e que Deus esteja enormemente com você. Glória a Deus. Nessa noite de quinta-feira, temos mais uma palavra de Deus para a sua vida. Se você crê nisso, se assente aí, pega a sua Bíblia, ou tem o volume aí, seja no telefone, seja no computador, seja onde você está ouvindo a nossa live nesse momento. Ou tem o volume e vamos para a palavra de Deus nessa noite. Os irmãos sabem que aqueles que já conhecem a nossa live, aqueles que há algum tempo já seguem o nosso perfil, eles sabem que nós sempre temos uma palavra de Deus. Toda semana sempre tendemos a trazer uma palavra de Deus para os irmãos. E nessa noite, irmãos, o título dessa noite, sempre gosto de deixar um título, para que os irmãos saibam sobre o que nós estamos falando, amém? E nessa noite, irmãos, o título dessa noite diz assim, ó, até quando nós somos responsáveis pela salvação de nossos filhos? Amém? Esse é o título dessa noite. Até quando? Até quando nós somos responsáveis pela salvação dos nossos filhos? Muitas vezes nós, aqueles que são pai, ou aqueles que vão ser, a gente sempre nós pensamos, às vezes quando nossos filhos se desviam do caminho com o Senhor, quando nossos filhos estão fazendo coisas erradas, quando nossos filhos estão fazendo aquilo que a gente não sonhava para que eles fizessem, eles começam a fazer. A primeira pergunta que nós fizemos, nós pais, como digo pai, digo também mãe, a primeira pergunta que nós fizemos é, será que eu errei em algum lugar? Será que o meu filho ou a minha filha se desviou hoje porque eu errei em alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa errada? Essa é a pergunta que nós sempre nos perguntamos. Se nós erremos ou nossos filhos que quiserem ir para o caminho errado? E aí? Como é que nós respondemos essa pergunta para nós e para nossos filhos? Muitos vão dizer assim, não, eu não tenho nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver com meu filho que escolheu o caminho errado. Outros falam assim, eu acho que no começo eu devia ser mais duro, no começo eu devia corrigir mais, no começo eu devia obrigar a fazer algumas outras coisas que eu não obriguei ele a fazer. E agora o resultado está aí. E aí? Qual é a resposta para isso? Você está curioso para saber a resposta para isso? Para ver se você tem responsabilidade ou não da salvação do seu filho? Se você tem essa curiosidade, se você quer saber realmente o que a Bíblia fala, não o que eu falo, não o que outros irmãos falam, mas sim o que a Bíblia diz. Você vai pegar a sua Bíblia, se você tiver a sua Bíblia, ou se você não tiver a sua Bíblia, vai aparecer os versículos aqui no telão, aqui na tela, aqui na TV, vai aparecer os versículos para você possa acompanhar, né? E se você quiser acompanhar mais a fundo, você pode salvar essa live aqui e depois ficar acompanhando. Amém? Eu trouxe alguns versículos que vai deixar bem claro até onde vai a nossa responsabilidade com nossos filhos. Até onde que nossos filhos são responsáveis pelos erros deles e até onde nós somos responsáveis. Eu tenho certeza que nessa noite, se você assistir essa live, se você abrir o seu coração para essa palavra que vai ser dita nessa noite, eu tenho certeza que essa resposta será selecionada. A resposta será
direto para o seu coração nessa noite. Essa resposta virá para o seu coração nessa noite através dessas palavras que nós vamos ler nessa noite. Nós vamos ler juntas a palavra e depois que nós lemos essa palavra, nós vamos refletir o que essa palavra está querendo falar. E aí você vai saber se você tem responsável pela salvação do seu filho, se você não é, até quando você é responsável, ou se você não é responsável, né? Nós vamos saber tudo isso nas palavras que nós vamos ler nessa noite, amém? Glória a Deus. Pega um assento, pega sua Bíblia aí e vamos conosco nessa noite. Amém? Vamos lá no primeiro versículo que nós vamos ler hoje. Ele está em... Vou botar mais pertinho aqui. Ele está lá em Juízes 13, 2. Vamos ler Juízes 13, 2. Do 2 ao 3, primeiramente. Diz assim, ó. E havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril, e não tinha filhos. E o versículo 3. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher. Ele disse: eis que você é estéril e nunca teve filho, mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. Glória a Deus. Aqui, irmãos, nós vamos falar esse filho que vai nascer aqui dessa mulher estéril é a Sansão. Então nós vamos falar um pouco da história de Sansão e nós vamos entender até onde vai a nossa responsabilidade como pai e até onde vai a responsabilidade do filho. Até onde o filho é responsável pela sua salvação, até onde o pai é responsável pela salvação do filho. Amém? Então aqui o anjo apareceu para a mulher, para a esposa de Manoá, né, que era o pai de Sansão, e disse a ele: ó, você é estéril, que não pode ter filho, mas você terá um filho. Amém? Até aqui tá claro? Então vamos continuar lendo o versículo aí. Continuando. Lá no 13, agora vamos lá no 4. Vamos ler o 4 e o 5. E diz assim: e por isso tenha cuidado, e não beba vinho, e nem bebidas fortes, e nem coma nenhuma comida impura. Então aqui, o anjo ele disse que a mulher ia ficar grávida, mesmo ela sendo estéril, né? O anjo falou que vai ficar grávida. Mas só que ele não disse somente que ela ia ficar grávida. Ele deu recomendações o que ela devia fazer. Que são essas: não beba bebida forte, não beba vinhos, nem bebida forte. E nem nada imundo, né? Nem comidas ou coisas imundas. Amém? Então, até aqui, o que nós estamos entendendo? Até aqui nós estamos entendendo que o anjo disse que ele ia ter filho, mas deu recomendações para que ela possa seguir. Né? E o versículo 5, olha só o que diz no versículo 5. Diz assim: porque eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho, sobre a cuja a cabeça não passará a navalha. O menino será nazireu e consagrado a Deus, desde do ventre da sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então, o que ele está dizendo aqui? Que ela não deve beber comida, ela não deve beber bebidas fortes, ela não deve beber vinho, ela não deve comer nada imundo, alimentos imundos, e também diz aqui que não deve cortar o cabelo dele também. Então o anjo ele não simplesmente disse que ela ia ter filho. O que ele disse? Ele disse que também ela deu outro, também disse para ela que ela tem que ter algumas recomendações para que esse filho fosse saudável, para que esse filho fosse a promessa realmente de Deus. E assim, irmãos, muitas vezes são com nós. Quando Deus, isso eu estou dizendo para aqueles que já estão na igreja, aqueles que já vivem na igreja, aqueles que já conhecem a Cristo, tá? Quando nós estamos há um certo tempo na igreja, o que nós aprendemos? Que os nossos filhos têm que andar no caminho de Deus.
que nossos filhos têm que andar no caminho certo, que nós temos que ensinar as coisas de Deus para os nossos filhos. Essa é a recomendação que Deus dá para nós, para os nossos filhos. É a mesma recomendação que o anjo deu para essa mulher. Mas para que esse filho seja uma bênção, para que esse filho seja um filho consagrado ao Senhor, ela tinha que fazer aquilo que o anjo mandou. Então, muitas vezes, irmãos, a gente também, muitas vezes não, todas as vezes, aqueles que conhecem a palavra de Deus, muitas vezes a gente pensa assim, será que o meu filho vai ser consagrado ao Senhor? Será que o meu filho vai servir o Senhor? E isso vai depender. Vai depender do quê, irmão? Vai depender do quê? Vai depender de que você vai fazer aquilo que Deus te recomendou que você fizesse. Essa mulher aqui, a gente vai ler, continuar lendo os versículos, você vai entender que essa mulher ela fez exatamente o que o anjo mandou. E por isso ela cumpriu com a parte dela. Então, muitas vezes, irmãos, para a gente ter certeza, se nós cumprirmos com a nossa parte, com nossos filhos, se a gente tem responsabilidade da salvação, da perdição do nosso filho, ou se não temos, isso vai de você. Você fez tudo aquilo que Deus pediu que você fizesse? Você ensinou para o seu filho tudo aquilo que Deus pediu que você ensinasse? Porque se você ensinou, se você mostrou o caminho, se você disse o que era certo, você levou na igreja. Irmão, outra coisa, irmãos, algum pode ficar até meio chateado comigo, irmão. Tem pessoa, tem um pouquinho mais jovens aí que faz 10 ou 12 ou 13 anos, 14 anos, não interessa qual a idade, tá? Ele mora na sua casa, teu filho. Você ainda sustenta ele. Então ele diz assim, não, eu não quero ir na igreja. Irmãos, ele não tem que querer ir na igreja. A criança, enquanto ele tiver sob os teus cuidados, enquanto você é responsável por ele, ele não tem querer. Aí eu não quero igreja, não tem querer na igreja. Tu vai na igreja e pronto. Por quê? Por que você tem que dizer para ele ir na igreja? Ah, mas ele não quer, eu não posso obrigar, é no tempo de Deus. Irmãos, não é assim, irmãos. Você tem que diz a palavra de Deus que a porta é estreita e você tem que fazer força para entrar. É difícil. Então, meu filho não quer. Não, não tem, meu filho não quer. Ele vai na igreja e pronto. Aí depois que ele casar, ter a família dele, ele escolhe se quer ir ou não. Mas enquanto estiver na minha casa, enquanto ele viver embaixo do meu teto, enquanto ele estiver com ele, vai na igreja. E vai no culto. Aí não gosta, não gosta, fica sentado lá, mas ele vai ficar no culto. Amém? Por que eu tenho que obrigar ele a ir na igreja? Para depois, se ele se perder, ele perder a salvação, ele se desviar, eu cumpri a minha parte. Eu ensinei o caminho. Eu mostrei o caminho. Pior é que quando ele se perder, ou quando ele estiver perdido no mundo, você precisa dizer, pai, eu não obriguei ele na igreja, não obriguei, não ensinei nada do Senhor, aí você vai ter aquela consciência de que você também tem responsabilidade pelo caminho errado que ele está seguindo. Tá entendendo? Então, se você quer que o seu filho vá por um bom caminho, se você quer que o seu filho ou sua filha vá por um caminho certo, você tem que fazer a sua parte, como essa mulher vai fazer a parte dela em Sansão, que era o filho dela. Por quê? Porque o anjo deu recomendações, como Deus dá recomendações de como nós devemos criar nossos filhos. Do mesmo jeito que o anjo deu recomendações para essa mulher, Deus também dá recomendações para nós, como nós devemos conduzir os nossos filhos. Aí a gente vai vendo se nós temos responsabilidade quando nossos filhos se desviem. Se você ensinou desde cedo e mostrou o caminho, obrigou a ir na igreja, fez tudo, mas amanhã depois ele cresceu, teve filhos, casou, se desviou, você cumpriu essa parte. Mas agora se ele se desviou e você nunca mostrou o caminho, mesmo você sabendo o caminho, você nunca mostrou o caminho, me desculpe, irmãos, é dura a palavra, mas você tem responsabilidade nisso também. Amém? E vamos continuar lendo aqui. Então, o anjo deu recomendações, como Deus dá para nós também, como criar nossos filhos. Em Juízes 13, 6. Então, Juízes 13, 6 diz assim, ó, então a mulher foi ao seu marido. Ele disse, um homem
de Deus veio falar comigo. A sua aparência era semelhante à de um anjo, e de um anjo de Deus. Tremenda, não perguntei de onde ele vinha, e ele não me disse como se chamava. Então a mulher falando com seu marido e disse assim: eu encontrei um homem que parecia um homem de Deus, que parecia um anjo, né? Na verdade era. E no versículo 7 ele disse: e porém ele me disse: eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso não beba vinho e nem bebidas fortes, e nem coma coisa impura, porque o menino será nazireu e consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então era um menino especial, um menino que Deus tinha escolhido no ventre da mãe dele. Amém? Então, quando um filho é escolhido no ventre, você já tem que tomar o cuidado no ventre também. E quando ela estava grávida, ela já estava cumprindo com a parte dela. Quando cumprindo com a parte dela, fazendo aquilo que o anjo pediu. Então, muitas vezes a gente está grávida, a gente, as mulheres, né? Está grávida e acredite que, eu tenho certeza, que o seu filho que está no seu ventre é uma promessa de Deus, é algo de Deus que está dentro de você. Mas para que seja algo de Deus, você tem que começar a fazer o seu papel desde aí. Não tem que esperar nascer para começar a fazer, não, desde aí. Aqui, ó, a mulher já não bebia bebidas fortes, a mulher já não comia comida impura, alimentos impuros. E mais, e quando a criança nasceu, ela também tinha algo a cumprir, que era não cortar o cabelo da criança. Né? Olha só, continuando ali, no 7. Porém, ele me disse: eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso, não bebas vinhos e nem bebidas fortes, nem coma coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Amém? Juízes 13:8. Então Manoá, que era o marido dela, orou ao Senhor, dizendo: ah, meu Senhor, peço que o homem de Deus que enviaste venha outra vez, nos ensine o que devemos fazer com o menino e o que há de nascer. Então o marido dela também queria fazer a parte dele. Olha só a oração que ele está fazendo. Ele fez uma oração dizendo assim: ó Senhor, mande o anjo que falou com a minha esposa para falar comigo, para que eu saiba o que eu tenho que fazer. Qual é a minha parte para que ele seja um menino consagrado ao Senhor. Quantos de nós, irmãos, dobramos o joelho e pedimos assim: Senhor, me ensina o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que ensinar para o meu filho, para que ele seja um filho consagrado ao Senhor. Irmãos, não é muita gente. A maioria hoje faz as vontades do filho. O filho não quer ir na igreja, não vai, meu filho, fica hoje em casa. Ah, meu filho faz tal coisa, não quer fazer, não faz. Não, irmãos. Não, Deus te deu uma recomendação. Deus, se você olhar a Bíblia, você tem recomendações de como você tem que criar seu filho. Na Bíblia vai te ensinar como você deve criar um seu filho para que ele seja um filho consagrado a Deus. O que é consagrar um filho a Deus? Consagrar um filho a Deus não é fazer como Abraão fez lá, pegar e sacrificar o filho e oferecer a Deus. Não é nada disso, irmãos. Consagrar um filho a Deus não é só você ir no culto lá e apresentar o filho a Deus. Não, não é isso, irmãos.
Consagrar um filho a Deus é você ensinar o caminho de Deus para seu filho. Ele não vai querer ir no começo, talvez não vai querer ir, mas você tem que obrigar a seguir aquele caminho. Se ele não quiser seguir depois, é com ele. Mas você cumpriu a sua parte e você fez ele andar pelo caminho. Enquanto ele estava embaixo do seu teto, enquanto ele estava debaixo da sua autoridade, você cumpriu com a sua parte. Isso é o suficiente. E isso vai te livrar da culpa quando ele se perder mais tarde. Amém? Aí, irmão, aí a pergunta nessa noite, irmãos, que algumas pessoas fizeram. No culto que a gente trouxe essa palavra aqui, que foi ontem, fizeram a pergunta e eu respondi. Eles disseram assim: Mama, tem muitos filhos de pastores, tem muitos filhos de pessoas que vão na igreja que se desviam. Verdade. Verdade. Dá para contar nos dedos, mas é verdade, né? Mas eu vou explicar algo para você possa entender isso. Quando você, me deram uma arma aqui para me atirar num alvo ali. Se eu pegar essa arma aqui, atirar num alvo ali, sem mirar, sem nada. Qual é a chance de eu acertar o alvo? Quase zero, né? A chance de eu errar é zero. Amém? Mas se eu pegar a arma, mirar, bem miradinho, esperar, apontar, bem apontadinho, pá. No pouco que estiver bem na mira, bem apontado, aí eu atiro. Eu posso errar? Sim, posso errar. Mas qual é a chance de eu errar? É bem menor do que aquela que eu não mirei. Assim somos nós. Quando você segue, quando você leva o seu caminho para o caminho de Deus, pega o seu filho e faz que ele ande no caminho de Deus, enquanto ele estiver com você, enquanto estiver em tua responsabilidade, você fazer ele caminhar no caminho de Deus, é a mesma coisa que você estiver mirando. Você pode até errar, mas a chance de errar é menos. Ele pode até se desviar, mas a chance é menos. Mas se eu não levar ele para o caminho de Deus, deixar a sorte, não, uma hora Deus vai tocar no coração dele. Como eu vejo muitos dias de hoje dizer assim, ó, no tempo de Deus ele vai. Não, não é assim, irmão. O tempo de Deus é agora. No tempo de Deus ele vai se converter. Aí o que acontece, irmãos? Quando você fala assim, no tempo de Deus vai se converter, é como eu estivesse atirando sem mirar. A chance de errar é muito grande. Então você, como um filho seu, nós queremos melhores para nossos filhos, a gente não pode ter a chance de querer errar. Nós queremos acertar. Então nós temos que mirar bem. O que é mirar bem? É mostrar bem a palavra de Deus. É fazer tudo aquilo que Deus nos ensina que nós devemos fazer com nossos filhos. Se tiver que corrigir, nós corrigimos. Se tiver que repreender, nós repreendemos. Se tiver que dar carinho, nós damos carinhos. Mas temos que fazer aquilo que Deus pede para que nós fizemos. Amém? Então aqui nós estamos entendendo a palavra de Deus de que o pai de Sansão também queria saber. Porque o pai de Sansão também queria ver o que eu tenho que fazer. Sim. Mas só que esse homem, ele pediu para que o anjo voltasse para ele saber o que ele tinha que fazer para que esse menino seja um menino consagrado a Deus. Mas hoje, nossa, a gente não precisa mais fazer isso. Por que hoje a gente não precisa fazer isso? Porque a Bíblia nos ensina o que nós temos que fazer. A palavra já nos ensina, a gente precisa que o anjo desça e nos diga o que nós temos que fazer para criar nossos filhos, para que eles sejam um filho consagrado ao Senhor. O anjo não precisa descer para dizer para nós o que nós temos que fazer. Está escrito na palavra. E muitos morreram e pagaram com sangue para que essa palavra chegasse até nós. Amém? E vamos continuar lendo aqui então. E no versículo 9. E Deus ouviu a voz de Manoá. E o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e quando ela estava sentado no campo, porém Manoá, marido, não estava com ela. Então, Deus ouviu as orações de Manoá, que era o pai de Sansão.
e mandou um anjo outra vez. Mas quando o anjo voltou, estava só a esposa dele novamente. Estava a esposa dele lá. O marido não estava junto. Mas vamos lá. E no versículo 10. E a mulher se apresentou e correu, e a mulher se apressou e correu e deu a notícia ao seu marido. Ela lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que falou comigo no outro dia. Então o anjo apareceu para a mulher e a mulher foi avisar o seu marido que o anjo que apareceu para ela está de novo ali. Versículo 11. Então Manoá se levantou e seguiu a sua mulher. Quando encontrou o homem, perguntou: você é o homem que falou com essa mulher? Ele respondeu: sim, sou eu. Então o marido dela perguntou: foi você que falou com a minha esposa? E o anjo falou: sim, fui eu que falei com ela. Continuando. E no versículo 12, então Manoá disse: quando se cumprireis a palavra que você falou, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Irmãos, presta atenção nessa palavra. Se você entender esse versículo aqui, eu ganhei a noite, tá? Olha só, Manoá, que é o marido dela, perguntou assim: quando é que vai acontecer e como é que vai ser a vida desse menino? Olha a resposta do anjo. O anjo respondeu assim: o anjo do Senhor disse a Manoá: a sua mulher deve guardar de tudo que eu disse a ela. Então o anjo não falou que a vida dele ia ser uma vida consagrada a Deus. O anjo não falou que ia ser Sansão. O que o anjo falou? Olha, isso vai... O anjo, resumindo em outras palavras, o que o anjo está falando aqui? Olha, o que ele vai ser vai depender do que a sua esposa vai cumprir. Então ele disse assim: cumpra o que eu te falei, e será um homem, um filho consagrado a Deus. É isso que o anjo está falando. Mas para que seja consagrada a Deus, o anjo falou: ela tem que cumprir aquilo que eu lhe falei. Amém? Então, muitas vezes a gente está lá, aquelas mulheres que estão grávidas aí, esperando um filho. Pai, eu vou consagrar esse meu filho a Deus. Mas será que ele vai ser consagrado a Deus? Aí você pergunta: pai, será que ele vai ser um menino temente a Deus? Como é que eu vou saber se vai ser temente a Deus? A mesma resposta que eu dou para você é o que o anjo deu. Faça tudo que Deus lhe falou, para que você faça com seu filho, e ele será consagrado a Deus. Essa é a resposta. Não fique se perguntando: será que vai ser consagrado a Deus? Será que ele vai ser um menino temente a Deus? Será que é um menino que vai estar sempre nos caminhos de Deus? Isso vai depender. Se fazer tudo aquilo que o anjo mandou. Mas só que para nós é diferente. Se nós fazemos tudo aquilo do que Deus nos mandou. Mandou o quê? O que está escrito na Bíblia. Como que nós devemos criar nossos filhos. Ele mandou nos levar eles, ele levou nos ensinar eles na Bíblia. Deus ensinou nós levar e ensinar eles a palavra de Deus? Sim. E como é que ele vai aprender a palavra de Deus? Indo na igreja. Aí, mas como é que eu vou saber o caminho de Deus? Como é que eu vou saber qual o caminho sério que eu tenho que levar meu filho? Você também tem que ir na igreja. Para que você possa ensinar o caminho. Como é que você vai saber o caminho que você não sabe onde é? Como é que eu vou ensinar a palavra de Deus se você não sabe a palavra de Deus? Então, primeiramente, você tem que saber a palavra de Deus. Primeiramente, você tem que ir na igreja. Primeiramente, você tem que ir no culto para que você possa mostrar o caminho para ele. Não adianta dizer assim: eu não tenho mais jeito, então meu filho vai tudo na igreja, eu não vou mais. Não. Você tem que ir lá porque você tem que aprender para quando o seu filho errar, você corrigir ele pelo aquilo que você aprendeu na igreja, pelo aquilo que você aprendeu na palavra de Deus. Porque, irmãos, quando nós estamos na igreja, quando nós estamos no culto, a gente não está servindo ao Senhor. Se engana aquele que acha que está servindo o Senhor indo na igreja. Não. Quando você está na igreja, você está aprendendo como servir o Senhor. Quando você vai no culto, você aprende como você deve servir a Deus. O que você deve fazer para Deus.
Aí quando você sai da igreja sabendo o que você tem que fazer e você bota em prática aquilo que você aprendeu no culto, aí sim você está começando a servir a Deus. Amém? Tá claro aí para os irmãos? Tá ficando claro para os irmãos? Os irmãos estão entendendo a palavra? Tá ficando claro aí? Se não tiver claro aí, os irmãos botam comentário embaixo aí. Olha, irmão, não entendi direito aí. Argumentando que na próxima a gente tenta caprichar melhor. Amém? Vamos mais adiante ali. E no versículo, em Juízes 14, 2. Olha só, aqui já mudou de figura. Aqui Sansão já não é mais um menino. Aqui Sansão já é um adulto. Já é um homem feito. Então aqui os pais já não podem fazer mais nada. Ele só pode aconselhar, mas não pode fazer mais nada. Amém? Então aqui nesses versículos, a responsabilidade do pai acaba ali. Por quê? Porque ele já é um homem maior de idade, um homem feito, né? Então o pai não tem mais como comandar, o pai e a mãe não tem mais como mandar nele. Então vai para melhor. Então a tua responsabilidade é antes que chegue à fase adulta, é quando é criança. Porque quando é criança você consegue comandar, quando é criança você consegue mandar, quando você é criança você tem comando, de você decidir por ele. Aí depois de adulto você não tem mais. Depois da adulta a responsabilidade é dele. Olha só o que diz no versículo seguinte, no 14:2. E voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus. Agora gostaria que buscassem para ser a minha esposa. Olha só, irmãos. Sansão, ele veio para lutar contra os filisteus, para derrotar os filisteus, porque era um povo inimigo do povo de Israel. Mas só que ele queria casar com uma do povo dos filisteus. Amém? Mas olha só, olha a resposta do seu pai. Porém, o seu pai e a sua mãe lhe disseram: será que não há uma mulher entre as filhas dos seus parentes, ou as filhas de Israel, ou entre todo o povo, para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos, que não é circuncisado. Amém? Mas Sansão disse ao seu pai: busquem essa mulher para mim, porque é só dela que me agrada. Então o pai, até o último momento, tentou aconselhar o filho, dizer assim: ó, meu filho, é melhor você pegar alguém do teu povo aqui. Junte alguém do seu povo aqui, junte alguém daqui. Será que não tem ninguém aí que te agrade no meio de tanta gente, tantas mulheres aqui no meio do seu povo? Tu foi pegar uma do povo inimigo, dos filisteus, do povo de fora. Mas só que aqui, nessa fase, os pais eles só podem aconselhar. Por quê? Porque ele já é adulto, não tem mais como tu tomar atitude por ele. Mesmo que o pai dissesse, como o pai está dizendo aqui, que não queria que ele casasse com uma filisteia, Sansão ia casar do mesmo jeito. Por quê? Porque ele é adulto. Então aqui o pai só pode aconselhar, aqui acabou a responsabilidade dos pais. Então você está entendendo até onde vai a sua responsabilidade? A sua responsabilidade, a tua responsabilidade é quando o seu filho é pequeno, enquanto o seu filho está embaixo da sua autoridade. Aí você tem que obrigar ele a fazer as coisas de Deus. Amém? Porque pouco ele estiver adulto e ele não quiser mais fazer as coisas de Deus, você não tem responsabilidade nenhuma. Você cumpriu com a sua parte. Mas agora, se o pai e a mãe de Sansão não tivesse cumprido o que o anjo tinha feito, tivesse cumprido o que o anjo falou, hoje, talvez, nessa fase aqui de Sansão, a consciência deles podia estar pesada. Eu acho que é culpa minha. O anjo falou para mim fazer aquilo, eu não quis fazer.
O anjo pediu para fazer aquilo, o outro não quis fazer. E talvez tivesse a consciência dele pesada. Mas aqui, eu tenho certeza que os pais de Sansão estavam com a consciência limpa, que eles cumpriram a parte deles, porque fizeram tudo aquilo que Deus pediu para que fizesse. Amém? Mas Sansão, mesmo sabendo toda a palavra de Deus, eles quis fazer alguma coisa que desagradava a Deus, que é pegar alguém que não era do povo escolhido, que não era do povo de Israel. Isso acontece também, irmãos. Você ensinar tudo para o seu filho, você ensinar toda a palavra do seu filho, e depois que ele tiver adulto, tiver crescido, ele fazer as escolhas erradas dele. Mas aí você não tem mais responsabilidade, porque você ensinou o caminho certo. Ele está fazendo errado porque ele quer, ele está decidindo isso. Amém? É diferente daquele que nunca ensinou, sabendo o caminho certo, nunca ensinou o caminho certo. Aí um dia que o seu filho se perder, você tem parte de culpa. Agora, se você ensinou o caminho certo, fica tranquilo, irmão. Fica com a consciência limpa. Porque que a semente que você plantou no coração dele, ele pode ficar com 50, 100, 200, 300 anos, aquela semente vai estar lá. Olha só. E no versículo seguinte. Olha aí, olha só. Aí eu botei aqui uma cor diferente aqui, porque aqui começa a se basear as decisões de Sansão. Não tem mais nada a ver com os pais. Os pais fizeram a parte dele lá, né? E eu imagino, irmãos, uma curiosidade aqui, eu imagino, irmãos, Sansão com o cabelo comprido. Porque o Senhor disse que o anjo falou para a mãe e o pai de Sansão que não devia cortar o cabelo. Sansão devia todo dia pedir para a mãe: mãe, corta o cabelo, mãe, corta o cabelo aqui, mãe, corta o meu cabelo, mãe, corta o meu cabelo. E os pais dizendo assim: não pode cortar porque Deus falou que você não ia cortar. Então o que acontece? Hoje aqui, tanto é que Sansão está adulto e continua com o cabelo comprido. Sinal que a mãe e o pai de Sansão cumpriram à risca aquilo que o anjo tinha pedido, à risca aquilo que Deus tinha pedido. Amém? Então ele não fez a vontade dele quando era criança. Coisa que nós hoje fizemos muito. A criança não quer fazer aquilo, a criança não quer fazer aquilo outro, a gente faz a vontade da criança. Amém? Se a vontade da criança é uma vontade que não fere as coisas de Deus, tudo bem. Eu me lembro, irmão, aqueles que são mais antigos vão lembrar disso, que antigamente eles diziam para nós, as nossas mães falavam muito para nós assim, ó, que diziam assim, os gringos vão no baile lá, no baile funk lá. Aí o teu pai fala, não, lá tu não vai. Lá não é um ambiente para ti. Não é um ambiente, vai encontrar o que lá? Não tem nada de bom lá. Aí a pessoa fala assim, mas todo mundo vai, todos meus amigos vai. Aí eu me lembro que a minha mãe falava para mim assim, mas tu não é todo mundo. Fica em casa, tu é meu filho, não é filho dos outros? Então tu não é todo mundo. Assim é nós que temos que ver com nossos filhos. Ai, mãe, olha, os meus amigos tudo faz isso, meus amigos tudo faz aquilo. E se você vê que é alguma coisa que vai fingir algo que Deus te ensinou que você não deve ensinar para o seu filho, diga a ele, não, tu não vai. Ah, mas todo mundo vai ir. Não, mas você não é todo mundo. Você é uma pessoa separada por Deus. Você é algo de Deus. Você é algo que Deus me deu. Você é algo que Deus me deu para mim quando Deus nos dá um filho, irmão, ele não somente nos dá um filho para que nós carregar no colo, ele nos dá um filho para que nós podemos ensinar o caminho certo para ele. É isso que Deus quer que nós fizemos. Ele nos dá um presente, que é os filhos, mas só que esse presente a gente tem que cuidar e mostrar o caminho certo. Para que amanhã, depois, quando Deus der presente para eles também sabem cuidar dos presentes que Deus der para eles também. Amém? Olha só. E no versículo, lá em Juízes 16, 19. E Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela. E tendo chamado um homem, mandou rapar-lhes as 7 tranças da cabeça. Assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Versículo 20. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo.
Aí ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como as outras vezes. Me livrarei, mas ele não sabia ainda que o Senhor já havia se retirado dele. Então o que aconteceu? A mulher que ele escolheu era a Dalila. E a Dalila cortou os cabelos dele. Amém? E quando cortou os cabelos dele, ela gritou. E Sansão acordou e com toda a força dele, achando que estava com toda aquela força ainda, mas só que ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Mas o Senhor se retirou dele não por culpa da mãe dele, não por culpa do pai dele, porque eles com o pai dele e a mãe dele cumpriram exatamente o que Deus falou. É por causa das escolhas dele. Então você está entendendo, irmãos, quando você é responsável, quando você não é. Você é responsável quando ele é criança, que você tem ali obrigação de ensinar. Depois de adulto, a responsabilidade é dele. Ele vai tomar as decisões. E aqui, Sansão foi criado conforme as leis de Deus, mas ele se desviou. Como acontece com muitos, como diz aí, acontece com muitos no mundo de hoje. É assim, não é? Acontece. A chance é menor? É bem menor, mas acontece. Quando você não ensina o seu filho no caminho do Senhor, é certo que ele vai se desviar. Pode ser que um dia ele volte para o caminho certo, mas é certo que ele não vai servir o Senhor. Que é muito difícil você servir o Senhor onde você não tem uma referência. Amém? Então, se você quer que seu filho sirva ao Senhor, se você quer que ele caminhe no caminho do Senhor, você tem que dar o exemplo, você tem que ir, você tem que mostrar o caminho certo. E aí, depois de adulto, irmão Fernando, depois de adulto, ele se acerta com Deus, aí ele e Deus. Glória a Deus. Continuando ali. E no 16:28, e Sansão clamou ao Senhor e disse ao Senhor Deus: peço de que lembre-se dá-me as forças, só mais esta vez. Ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Olha só, irmãos, olha que magnífico isso. Sansão, ele clamou a quem? A quem que Sansão clamou? Sansão clamou ao Senhor. E Sansão clamou ao Senhor. Mas a pergunta nessa noite, irmãos, nessa live, como é que ele clamou ao Senhor? Por que ele clamou ao Senhor? Como é que ele conhecia o Senhor? Ele conhecia o Senhor porque os pais deles tinham ensinado sobre Deus para ele. Então, quando você ensina as coisas de Deus para o seu filho, o dia que ele estiver em apuros, o dia que ele estiver cego, o dia que ele estiver rodeado de seus inimigos, ele vai saber para quem ele vai clamar. Mas um dia, se você nunca apresentou o Senhor, se você nunca disse do Senhor para o seu filho, como é que no dia do aflito, quando estiver aflito, ele vai clamar por quem que você não conhece? Aqui Sansão clamou pelo Senhor porque ele sempre escutou a palavra do Senhor através de seus pais. Então, irmãos, aqui ó, com maravilha isso, por mais tempo, por mais velho que um filho esteja, e se você ensinou a palavra de Deus, se você levou ele para o caminho certo quando era criança, mesmo depois de velho, como Sansão já está mais adulto aqui, ele não vai esquecer. Se você ensinou a palavra de Deus para o seu filho quando ele era pequeno, levou ele na igreja de pequeno, se um dia se desviar, mas se um dia ele estiver em apuros, se um dia ele estiver perdido, se um dia ele achar que não tem para onde ir mais, ele vai lembrar que ele tem um Deus. Mas ele só vai lembrar que se ele tem um Deus, se você pregar esse Deus para ele quando ele era pequeno. Mesmo depois de adulto, ele vai lembrar que ele tem um Deus. Mesmo depois de adulto, ele vai lembrar
que ele sabe que Deus é bom. Mesmo depois de velho, ele vai lembrar que Deus é grande em misericórdia. Ele está sempre a perdoar. Amém? É como o filho pródigo. O filho pródigo lá, quando estava perdido no mundo, de quem que ele lembrou? Ele lembrou do pai. Mas se ele não tivesse convivido com o pai, ele não ia saber que tinha um pai. Então, para que o seu filho saiba que ele tem um pai que vive no céu, que é misericordioso, que tem grande misericórdia, que está sempre cuidando dele, que na hora da apuro ele pode voltar para o pai, você tem que apresentar esse pai para ele. Amém? No versículo seguinte, 29. Em seguida, Sansão abraçou-se às duas colunas do meio, que sustentava o templo, e fez força sobre elas com a mão direita e com a mão esquerda na outra. Glória a Deus. E aqui nesse momento ele derrubou o templo. Amém? Mas o mais impressionante é que derrubou o templo, mas aqui ele estava escravo, ele estava preso, acorrentado, cego. Mas lembrou de um Deus que os pais deles falavam para ele. Então, se um dia o seu filho se perdeu, se um dia você está perdido no mundo, está fazendo coisas que aborrece você, mas você ensinou para ele as coisas de Deus, se você ensinou para ele a misericórdia de Deus para ele, pode ter certeza, irmãos, o dia que ele estiver em apuros, ele vai lembrar do Deus que ele tem. Mas agora, se você não ensinou, né, é mais difícil. Claro que Deus talvez possa mandar alguém pregar para ele lá, mas é mais difícil. Glória a Deus. Só para nós encerrar nessa noite aqui, esse é o resumo da palavra. Está aqui. Provérbios 22, 6. Diz assim: ensine a criança no caminho em que deve andar, e andar. Ainda quando for velho, não se desviarás dele. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Fique na paz do Senhor e que Deus abençoe você, a sua vida e o seu lar. Até a próxima e que Deus abençoe você.